Vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Segundo livro dos Reis, seu capítulo de número 7. Quando eu entrei por aquela porta, nosso pastor presidente, pastor Luci Francis, falava de um leproso. Eu falei, então vou falar de 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Eu quero agradecer a Deus pela bondade, pela sua benevolência, de permitir que eu pudesse estar aqui essa noite, contribuindo neste tão relevante culto de ensino, pela vida do pastor presidente, pastor Luci Francis Tavares, um homem que admiro, toda a sua família, a missionária irmã Lúcia, Deus abençoe, os filhos, pastor Robson Tavares, muito obrigado por nos atender. Foi eu que pedi para estar aqui, que é sempre um prazer poder estar aqui, e de tão bom grado, mais uma vez, essa igreja abre as portas. Iria vir nem se fosse para cultuar e ouvir alguém pregar, mas me deram essa rica oportunidade. Estendo também a minha gratidão a toda a diretoria dessa igreja, aos pastores, obreiros, tantos amigos que nós temos aqui. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Ao presbítero do Sinaldo, um homem de Deus que me abençoa em me trazer aqui todo ano em Gurupá, na região do Marajó, poder conhecer a obra de perto que ali é feita. Também ao diácono Marcelo, a cantora Luziane, Deus abençoe por estar conosco também e pela obra que vocês têm feito lá no Marajó. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 7, eu vou ler o versículo de número 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, até morreremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora, e demos conosco o arraial dos Círios, e nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que ali não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram do crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Versículo de número 9. Então disseram uns aos outros, quem está dizendo aos leprosos: não fazemos bem, este é o dia de boas novas, e não nos calaremos. Como é o culto de ensino, eu quero trazer 3 princípios nessa mensagem. O primeiro princípio é o princípio de se movimentar. O segundo princípio é o princípio de confiar. E o terceiro princípio é o princípio de partilhar. Todos nós que temos uma vida de fé, membros, obreiros, todos nós que aceitamos a fé, precisamos nos movimentar, precisamos confiar e precisamos partilhar. Tome seu respectivo assento em nome de Jesus. Essa narrativa que nós lemos, este episódio
ele ocorre em Samaria. E todos nós, somente de vir na escola bíblica dominical, ouvir pregações no domingo, sabemos que um dia houve uma divisão do Reino do Norte e o Reino do Sul, e o Reino do Norte tem por capital Samaria. E neste tempo em Samaria nós não tivemos reis piedosos, como alguns reis que tiveram em Judá, como Ezequias, como Josafá, como Josias. Os reis do Reino do Norte foram reis que prevaricaram, foram reis pervertidos, foram reis que se inclinaram à idolatria, e o Reino do Norte se tornou uma apostasia, um tempo de inércia espiritual. Foi neste tempo que se levantou os Círios, e a Síria que se levanta, por vezes guerreava contra o Reino do Norte. O profeta que estava neste tempo já não era mais aquele considerado pelos comentaristas como o leão dos profetas, que era Elias. O profeta neste tempo é o profeta Eliseu, que um dia do outro lado do Jordão recebeu a capa de Elias e passou a vivenciar milagres que Deus fizera por intermédio do seu ministério profético. Houve alguns embates de Eliseu contra a Síria. O rei Ben-Hadad, filho de Hadad, câmaras no palácio, e reunia com os seus generais, os seus capitães, e ele articulava estratégias contra Samaria. Mas Eliseu, no seu quarto, sabia toda a estratégia que era elaborada e executada na Síria. Tudo aquilo que o rei da Síria à noite falava, Eliseu sabia. Ao ponto que desesperadamente ele acorda, faz uma reunião de forma peremptória, premente, urgente, e ele queria saber quem era o traidor do seu palácio, que levava todas as informações estratégicas para Eliseu. E alguém muito corajoso se levantou na reunião e disse: ó rei, não tem nenhum traidor entre nós, é porque tudo que o Senhor fala, grifo meu agora, até pensa, o Deus de Israel revela ao profeta Eliseu. O rei ficou perplexo, atônito, e com muita raiva, ele levou o seu exército até Dotã, para capturar o profeta Eliseu. Mas profetas de Deus, Deus sempre esconde de seus inimigos. Só que quando os inimigos vieram, a Síria veio contra Eliseu, o pajem de Eliseu, ou o servo de Eliseu, ou o obreiro de Eliseu, desesperadamente ele disse: ó Eliseu, olha o tamanho do exército da Síria que vem contra ti. E diz o texto que Eliseu orou. E o que me deixou perplexo no texto é que Eliseu não orou contra os seus inimigos. Ele orou para Deus abrir a visão daquele que estava ao seu lado, para que ele soubesse que mais são os que estão conosco do que os que são com eles. Alguém levantou a mão lá no fundo, eu vou repetir: mais são os que estão conosco do que aqueles que são com eles. E o que nós aprendemos neste texto? Que o que vale na batalha não é a grandeza ou o tamanho do seu inimigo, mas quem é aquele que está ao seu lado, do lado das batalhas. Que Deus abra a visão dos obreiros, que Deus abra a visão do pregador essa noite, para compreender que as batalhas de Deus, é Ele que peleja por nós. E quando Deus abriu a visão do moço, o moço enxergou carros, cavalos, cavaleiros de fogo, e pôde compreender que mais são os que estão conosco do que aqueles que são com eles. Passam-se alguns anos, e Ben-Hadad não desiste. Ele prepara um cerco contra Samaria, e este cerco, alguns comentaristas sugerem que perduraria por 2 anos. E o cerco é: ninguém entra em Samaria, ninguém sai. A fome era tamanha que cabeça de jumenta na porta de Samaria se vendia por 80 siclos de prata. Esterco de pomba era vendido a preço de picanha na porta de Samaria.
A fome era tamanha que as mulheres estavam matando seus próprios filhos em um canibalismo para não morrer de fome. O rei de Israel, Jorão, naquele tempo, rasgou as suas vestes, se humilhando e procurando matar o profeta Eliseu. E quando ele foi com o general procurar Eliseu, Eliseu disse: amanhã, para saber que é Deus, a esta hora, no portão de Samaria, tem picanha por R$10 e contrafilé por R$5. O general do rei disse: nem se Deus abrisse as comportas do céu, haveria tal coisa. Incrédulos irão ver, mas jamais tomarão posse. Por causa dessa glória, eu vou lembrar do que Jesus disse: não fez muitos milagres naquela região por causa da incredulidade deles. Se é incrédulo, nem precisa da glória, nem precisa levantar a mão. Mas amanhã, a estas horas, tem provisão na tua casa. E para saber que é Deus, e porque tu é incrédulo, tu vai ver com teus olhos, mas não vai tomar posse. Mas amanhã tem provisão no portão de Samaria. Mas o texto fala que do lado de fora de Samaria havia 4 leprosos. E os 4 leprosos estavam sentados. E a lepra era algo tão terrível que o leproso tinha que andar com vestes rasgadas. E o pior, sair gritando o seu problema: imundo, imundo. Imagine nos dias de hoje, nós saindo pelas ruas gritando os nossos problemas e pecados: fofoqueiro, fofoqueiro, orgulhoso, orgulhoso. Assim eram os leprosos: imundo, imundo. Ser leproso naquele tempo era uma problemática social. Não poderia viver em sociedade. Era uma problemática religiosa. Não poderia entrar dentro do templo e adorar. Leprosos ficavam afastados. E a lepra, com base em Levítico, capítulo de número 13 e 14, não era só a hanseníase que nós conhecemos. Qualquer fungo dentro de casa, ou qualquer pele esbranquiçada ou contaminada por qualquer algo que seja, ele já era declarado pelo sacerdote imundo. Miriam um dia ficou leprosa. E por quê? Porque quis saber mais que Moisés, quis usurpar aquilo que não era dela e era de Moisés. Um dia Uzias também ficou leproso, porque quis colocar a mão e estar num ambiente que Deus nunca chamou para que estivesse. Tivemos leprosos como também Geazi, leproso pela mentira e pela ganância. Tivemos outros leprosos como Naamã, o general, por fora tinha armadura, por dentro tinha lepra. Mas no Novo Testamento nós temos 2 casos emblemáticos. Mateus capítulo 8, do 1 ao 4. Jesus, quando desce do monte, um leproso se aproxima e diz: Senhor, se tu quiseres. Não poderia nem se aproximar, mas Jesus se aproxima daqueles que nós nos distanciamos. E quando Jesus se aproxima dele, ele diz: Senhor, se tu quiser, pode tornar-me limpo. E Jesus disse: eu quero. Foi curado imediatamente. Eu vou repetir para a galeria ouvir: foi curado imediatamente. Mas em Lucas 17, nós temos um outro caso de lepra a partir do versos de número 11, necessariamente o 14. Não são 4, não são 1, são 10. Jesus está em Samaria, e os 10 se aproximaram e disseram: Senhor, tem compaixão de nós. E o que Jesus fez? Vira, volte e vá até o sacerdote, porque só o sacerdote, uma autoridade sanitária, poderia declarar alguém, depois de examiná-lo, como limpo e curado. Quando Jesus disse isso aos 10, eles voltaram, e no meio do caminho, a cada passo que dava, a lepra ia caindo por terra. Alguém entendeu? A cada passo,
iam sendo curados, a cada passo iam recebendo a cura. Eu vou melhorar para você entender. Há casos que Jesus cura imediatamente, mas tem casos que Ele cura em meio aos processos. Eu vou melhorar. Jesus pode te curar aqui essa noite, imediatamente, mas Ele pode te curar no caminho de volta para casa. Ele pode te curar hoje, imediatamente, mas Ele também pode te curar em meio aos processos. É culto de ensino, eu vou explicar. Às vezes, pastor Robson, Ele cura imediatamente. Às vezes Ele cura depois de 10 sessões de quimioterapia. Alguém precisava escutar isso essa noite. Em nome de Jesus, Ele pode te curar hoje, mas Ele também pode te curar em meio a este processo. Está no processo? Confie. Deus tem cura para nós essa noite. Os leprosos estão na porta de Samaria e são 4. Diz o texto que ao anoitecer, eles disseram uns para os outros: se a gente entrar lá dentro, vai que cola. E eles deixam a gente viver. A gente vive. Mas se entrar lá dentro e nos matar, tão somente morreremos. Mas se nós ficarmos aqui, certo é que também morreremos. Por causa desse aleluia atrás de mim, eu vou dizer: melhor morrer tentando do que morrer paralisado e sem ação. Alguém entendeu? É melhor morrer tentando do que deitado esperando a morte da bezerra. Os céus me trouxe para dizer: se levanta e age. Pregador, eu queria entender melhor o que o Senhor está dizendo. Eu vim para explicar. Tem milagres que é Deus agindo, e os homens parados, não, se movimentando. Primeiro princípio essa noite é se movimentar. O que eu vou dizer aqui, abro um parênteses, até porque está gravando, daqui a pouco os chatos que assistiram 40 vídeos no YouTube, agora são teólogos, vão criticar. O que eu vou dizer aqui não é sobre salvação, é sobre chamada. Vou repetir: o que eu vou dizer neste púlpito não é sobre salvação, é sobre chamada. Deus não tem compromisso com homens chamados que ficam caídos. Deus tem compromisso com quem está de pé. Quero ouvir Deus, Ezequiel? Põe-se de pé e eu falarei contigo. Estar de pé, se movimentando, é estar na condição de ouvir Deus. Ou seja, eu me movimento e Deus age. Prove, pregador. Claro que eu vim essa noite para isso. Os 7 milagres que estão no Evangelho escrito por João. João capítulo de número 2, milagres às bodas de Caná. João capítulo de número 4, a cura do filho do servo do centurião. João capítulo de número 5, a cura do paralítico no tanque de Betesda. João capítulo de número 6, multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. João capítulo de número 9, a cura do cego de nascença. João capítulo de número 11, a ressurreição de Lázaro. São 7 milagres? São. Mas nos 7 é Deus agindo e os homens se movimentando. João capítulo 2, os homens não precisaram, claro, de um reator atômico e nem buscar energia de 200 bilhões de estrelas. Mas o que eles precisavam fazer era encher as talhas,
carregar talhas. Jesus não enche talha, não carrega talha, mas transformar a água em vinho ainda é com Ele. Quem transforma é Ele, mas quem enche e carrega talhas são os homens. É Deus agindo e os homens se movimentando. Quem cura o filho do servo do oficial em João 4 é Jesus, mas quem cumpre o papel de pai ainda é o centurião. Quem age é Ele, papel de pai é com você. Deus agindo e os homens se movimentando. Tem um paralítico, 38 anos, no tanque de Betesda, esperando o quê? Movimento das águas. Ainda tem crente assembleano assim, esperando cura no meio do movimento, do fala para o teu irmão, levanta a mão e dá glória. No meio do movimento não acontece. Esperando o anjo no culto também não acontece, mas na palavra acontece. Se veio aqui esperando o anjo, porta aberta, chave vitória, errou o endereço na segunda-feira. Mas se veio esperando, não o movimento das águas, mas movimento pela palavra, veio no lugar certo. AD Santana. E qual é o milagre? Levanta, pega a tua cama e anda. Pegar a cama é contigo, curar e te colocar de pé é com Ele. João capítulo 6. Multiplicar pão e peixe é com Ele. Até porque, se Ele quiser, Ele faz brotar da terra. Mas quem tem que trazer os cestinhos, 5 pães e 2 peixes, é um menino. Multiplicar pão e peixe é com Ele. Trazer a obra-prima é com você. Deus agindo e os homens se movimentando. Eu não sei porque ainda você não se movimentou. Eu não sei porque ainda você está economizando esse glória para o domingo. Dê aquele grito de glória que o diabo odeia. João capítulo de número 9. É cego, é cego. Quem cura e faz ele enxergar? Jesus. Mas vai lá no tanque de Siloé, pega água gelada, lava o rosto. Depois de lavar, tu vai enxergar. Ou seja, quem faz cego enxergar é Ele. Mas ir para o poço, o tanque de Siloé, e encher o rosto de água, ainda é com você. Deus está agindo essa noite, e você está parado, Ele está te chamando. Se movimenta, reage, reage, reage essa noite. João capítulo de número 11. Fazer defunto depois de 4 dias cheirando mal é com Ele. Fazer defunto ressuscitar é com Ele. Mas tirar a pedra e tirar a faixa do defunto agora vivo é com você. Tira a pedra, quem chama é a voz da vida. Quer que a voz da vida entre na tua casa, na tua família? Tira a pedra você, quem chama para a vida é Ele. Em algumas traduções, ao anoitecer. Em outras traduções, no crepúsculo da noite. Os 4 se levantaram. Ainda tem crente sentado numa segunda-feira dessa, com a perna para cima no sofá, querendo que Deus age. Mas tem crente cansado, se movimentou, pegou trânsito, saiu de casa, não está igual esse engomadinho do teu lado com a mão baixada, mas já levantou as 2, dando glória a Deus e acreditando que nessa segunda-feira Ele pode mudar a história, virar a página e te encher com a presença dEle. Aí os 4 se levantaram. É hora de se movimentar. Se entra lá dentro eu posso morrer. Melhor morrer entrando lá dentro do que morrer aqui sentado. Quando entraram, Deus enviou um ruído. Eu
Eu esqueço de colocar tema na mensagem, mas parece tema de filme. O tema seria este: uma promessa, 4 homens e 2 ruídos. Para você não esquecer mais. Uma promessa, é a do Eliseu, ok? 4 homens, não esqueça que é leprosos, e 2 ruídos. Quando eles entraram na cidade, se tu ler o versículo a seguir, diz assim: ao anoitecer. Glória a Deus, tu vai dar agora. Ao anoitecer, o exército da Síria se levantou para fugir. Segura. Quando os 4 leprosos decidiram se movimentar, qual horário? Ao anoitecer. Quando o exército da Síria fugiu do arraial em Samaria? Ao anoitecer. Quando eles decidiram se movimentar, Deus agiu. E eles correram. Se você se decidir agora, se levantar, reagir, Deus agora, Ele age em teu favor. Deus está esperando o teu movimento. E Ele, não se preocupa, quem vai agir é Ele. Abro aspas. Deus tem um senso de humor extraordinário. Fecho aspas. Repito. Abro aspas. Deus tem um senso de humor extraordinário. Fecho aspas. Qual é o senso de humor? Eu explico. Se ele está pregando e os fariseus não dão glória, não levanta a mão, não reage, aí ele para e diz: se eu quiser, eu faço dessas pedras filhos de Abraão e delas clamar. O senso de humor dele é tão extraordinário que ele coloca uma queixada de jumenta na mão de Sansão para derrotar 1000 homens. Coloca buzinas nas mãos dos sacerdotes só para tocar, para derrubar Jericó. Para derrubar gigantes se usa funda e pedra. O senso de humor dele é tão extraordinário que quando ele quer fazer o inimigo bater em retirada, ele não envia um exército, ele só manda um ruído. Se fosse culto de domingo, tu tinha pulado da cadeira, né? Eu vou repetir: quando Deus quer fazer, Ele não precisa de exército, nem de armas poderosas, Ele só envia um ruído. Que senso de humor é esse? Eu explico. Não era mais fácil levantar um Obadias, ou levantar um daqueles 100 que Obadias escondeu em cavernas, com pão e água, para levar carne para Elias, para mostrar que quem traz a provisão é Ele? O que Ele faz? Ele envia corvos. Por causa dessa mão direita levantada, guarda isso e leva para casa. Deus não trabalha com lógicas e nem vem pelo caminho que você espera. Deus tem meios extraordinários. Eu vou repetir porque a galeria levantou a mão. Deus tem meios extraordinários. Como ouvi até línguas estranhas, eu conto mais uma. Qual é o meio extraordinário dele? É o senso de humor dele. O Pedro parece aquele jovem que quando sai com você nunca paga conta, sempre está duro. Não sei se aqui tem, em São Paulo tem bastante. Aqui não tem, né? O Pedro na Porta Formosa, o coxo pensou: se tem festa lá dentro, tem pelo menos esmola. Tem alguma coisa, Pedro? Duro. Não tem o prata e não tem o ouro. Aí um dia Jesus está com Pedro, aí vieram cobrar imposto. Aí Jesus olhou para Pedro: pelo menos o obreiro vai pagar para o pastor presidente. E aí, Pedro? O Pedro falou: tô duro. O que eu tinha era rede, pesca, vara. Deixei tudo para te seguir. E quando todos foram embora, só eu fiquei, porque tu tem a palavra da vida eterna.
Tenho até o levanta e anda, mas prata e ouro não tenho, e nem para pagar imposto de Roma. Pelo menos pescar tu sabe então, Pedro? Sei, então se movimenta. Não vai ficar esperando o pastor colocar a isca no teu anzol, limpar o peixe, assar para tu comer. Reage, rapaz, reage. Eu achei que eu sabia pescar até o dia que o senhor apareceu, eu não tinha pegado nada, mas tudo bem, lançou a vara, pegou um peixe. Vou pagar imposto com peixe? Tu não sabe os meios que eu tenho, meu senso de humor? O que era mais fácil fazer, Pedro? Procura o banqueiro, pega meu cartão, tira dinheiro e paga os romanos. Pega o peixe, agora abre a boca dele. Então paga o imposto e dê a César o que é de César. Eu vou dizer uma aqui, se não pegar não tem problema. Se o teu marido der glória a Deus amanhã no café é porque ele pegou. Qual a imagem que tem na moeda? De César. Se a imagem é César, dê a César o que é de César. Mas tem um crente aí do teu lado que tem uma imagem. Vou repetir, vou te dar essa oportunidade. Tem um crente aí do teu lado que tem uma imagem. Já era para ele dar a Deus então o que é de Deus. Quando Deus enviou o ruído, o exército da Síria, que tinha acampado e tomado Samaria por dentro no cerco, disseram uns aos outros: contrataram o exército dos heteus, dos egípcios, estão vindo todos contra nós. Não era ninguém, sabe o que era? 8 pés. Se é leproso, tinha alguns dedos até faltando, não dava nem para completar 8. 4 leprosos, 8 pés, deveria ter mais ou menos uns 6 completo. Quando eles começaram a caminhar e tocar na terra, Deus enviou um barulho de um exército. Eu creio, sou crente pentecostal, ainda creio nos milagres. Quem é bem polidinho não precisa acreditar. Eu creio essa noite que quando tu tocar o pé naquele bairro, demônios vão partir em retirada. Eu creio que quando tu tocar o joelho no chão da tua casa, Deus vai expulsar demônio. Tudo que não presta é barulho de Deus. Imagine os leprosos, barriga na costa, fome, lepra. Quando chegou no acampamento, tem ouro, tem prata, tem roupa, tem açaí, sem açúcar, do puro. Ou tu é paulista? Tem filhote. Tá gravando, não posso falar as caças que eu comi. Tinha tudo para comer. E eles começaram a comer. A roupa era toda rasgada de leproso, agora está com roupa chique. Uma bênção. Eu acredito que Deus troca até teu guarda-roupa, irmão. Parece que só as irmãs deu glória. Vou repetir. Eu creio num Deus que manda o ruído, traz provisão, troca suas roupas e te honra essa noite. Aquela empresa não vai falir. Deus está mandando o ruído lá essa noite. O primeiro princípio era se movimentar. O segundo princípio é confiar que quando nós entramos, Deus vai agir. E eu provo. Eu vou falar bem calmamente, para você compreender muito bem. A Maria morava em Nazaré. A história de Nazaré é um pouco estranha e ao mesmo tempo obscura. Quando eu digo obscura, não no tocante pejorativo. Obscura porque no Antigo Testamento nós não tínhamos o nome Nazaré. Mas a raiz da palavra Nazaré, que é Nazir, tem o sentido de toco. Toco é tronco. O toco
se você olhar para ele, do toco não brota nada. E por que surgiu o nome de Nazaré como toco? A raiz é toco. Porque todas as mulheres que moravam em Belém, Judá, elas tinham um sonho. O Messias vem de Judá. Segundo Miqueias capítulo 5, versos 2, ele nasce em Belém. Pode ser do meu ventre. Então as mulheres sonhavam com isso. Quem sabe o Messias vem do meu ventre. Ainda mais que José também era da prole, da descendência e da linhagem de Judá. Só que o que os romanos fizeram? Quando chegaram na terra de Judá, perceberam que tinha muitos judeus e eles cobravam 1/5 de tudo que eles colhiam. É por isso que veio aquela palavra 1/5 do inferno. Como assim 1/5 do inferno? É porque um dia um romano foi cobrar o imposto 1/5 de um judeu. Ele disse: por que você não cobra e fica com uma parte do inferno? 1/5 do inferno. Porque quando o judeu pagava o imposto, ele estava dizendo: sou escravo. Cadê o Messias? Cadê o Messias? O que Roma fez? Havia uma terra distante um pouco de Judá, que ninguém morava, ninguém plantava, logo ninguém colhia. Isso era um desperdício. Então o que Roma fez? Pegou alguns familiares de Judá e levou para essa região. Planta e colhe, 1/5 é de Roma. Quando essas famílias chegaram lá, eu não sei quem foi, alguém disse: como vai se chamar isso aqui? Alguém levantou a voz e disse: Nazaré. Por que Nazaré? É toco. Do toco não brota nada. Do toco não sai vida. Mas alguém esqueceu de ler Isaías 11. Os crentes aqui lêem Bíblia demais, não é? Do toco de Jessé brotará o rebento. Mas é sobre isso que eu quero falar. Aí Maria está grávida, obra do Espírito Santo. Ela já sabe que do ventre dela vai nascer Jesus. Mas qual é a profecia? Tem que nascer em Belém. Mas ela está a mais de 100 quilômetros de Belém. Ela está em Nazaré, 9 meses. Mas o menino não tem que nascer em Belém. Aprenda a confiar em um Deus que por causa de uma promessa, Ele move todo o ambiente. A visão é que te move, mas a promessa move também o ambiente. Como moveu? Um ímpio se levanta, a saber, César Augusto. O que César Augusto fez? Lançou um decreto. Qual decreto? Toda a família volta para sua terra natal para se alistar em um licenciamento, para bater as contas e ver se o imposto está vindo corretamente. Judá é de onde? Ali em Belém. E José é de Judá. Quando José recebeu a notícia, Maria está com 9 meses. Vou ter que pegar uma jumenta, colocar ela em cima e caminhar mais de 100 quilômetros para voltar em Belém. Para quê? Só para se cumprir a promessa. Alguém levantou a mão, eu vou repetir. Deus levanta até o ímpio com um decreto para movimentar o ambiente e te levar no lugar da promessa. Se você gosta de analogia, talvez você vai pegar assim. Quando Maria foi alcançada, salve agraciada, disse Gabriel. A palavra haristos no grego é: você foi alcançada. Quando? Quando o Espírito Santo colocou Jesus lá dentro. Agora ela tem Jesus aqui dentro. Só que imagina de Nazaré até Belém, mais de 100 quilômetros, montes e vales. Montes e vales. Quem é mãe sabe. Filho que não está ajustado no centro, com montes e vales e a distância, o nervosismo pode perder a criança. Por que Maria não perdeu? Porque quem tem Jesus no centro não perde no meio do caminho. Ele não só moveu César Augusto, ele também vai mover Herodes, só por causa de uma promessa.
Qual a promessa? Não é Miqueias 5:2, agora é Oséias 11:1. Do Egito chamei meu filho. Tem que se cumprir, ele tem que vir do Egito. Mas quando ele nasceu, os anjos adoraram, os pastores visitaram. Quase 2 anos depois, os magos vêm. Quando os magos vieram, passaram por Herodes e disseram: viemos adorar aquele que é rei dos judeus. Eu vou falar em parábola para ver se tu pega. Por que o Herodes ficou perturbado? Primeiro, culturalmente, quando se via uma estrela cadente, aqui no ocidente, quando a gente era ímpio, fazia pedido. Pelo menos em São Paulo era assim. Naquele tempo no Oriente, quem viu uma estrela cadente sabia: um rei vai cair e um novo rei se levanta. Quando viram a estrela, os magos disseram: viram uma estrela vinda oriunda do Oriente e viemos adorar ao rei dos judeus. Herodes ficou perturbado. E por quê? Agora eu falo por parábolas. Por que tem gente que não quer deixar Jesus reinar? Porque se Jesus reinar, tu perde o trono. Eu também gosto desse silêncio, por isso eu vou repetir. Tu não quer deixar Jesus reinar aí, porque tu sabe que vai perder o trono. E aonde ele ocupa, o centro é ele, a primazia é ele, o trono é dele, as regras é dele. Aí o Herodes ficou perturbado, secretamente arrumou um conluio e disse: peça para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Quer matar Jesus. O que eles têm que fazer? Tem que fugir para o Egito. Para quê? Para se cumprir a promessa. Glória a Deus, tu vai dar agora, mas não tem dinheiro para ir. Mas tem os magos vindo trazendo ouro. Eu tinha mais 2, se eu contar tudo hoje, ano que vem vocês me chamam. Aprenda a confiar. Por causa de uma promessa no portão de Samaria, Deus usa até leproso, Deus usa ruídos, para se cumprir a promessa da boca de um profeta. Deus vai mover o ambiente. Deus trouxe um profeta aqui. Eu não vim trazer palestra teológica, eu vim nessa segunda-feira para dizer: a boca de Deus essa noite tem provisão para a tua vida. Vocês me aguentam mais 5 minutos? Diga amém. Quer dar glória? Então dá glória. Quer falar em línguas estranhas? Então fale. Quer ser renovado? Seja agora, em nome de Jesus. Primeiro princípio, se movimentar. Segundo princípio é confiar, porque tem promessa. Terceiro princípio, os leprosos olharam uns para os outros e disseram: não é justo. Se cabeça de jumenta está vendendo por 80 siclos de prata, até os jumentos em Samaria estão escondidos debaixo da mesa do rei com medo. Escapou. O rei está desesperado. Está todo mundo dentro de casa. E os 4 leprosos comendo, vestindo bem. Aí olharam uns para os outros e entenderam o terceiro princípio. O terceiro princípio é partilhar. Reino de Deus não tem carreira solo. Se a gente come, eles comem também. Se a gente veste, eles vestem também. Se tem uma capa e um vestido, pediu a capa, dá o vestido, dá a capa. Pediu para andar 1 milha, anda 2. Aí olhou para o outro e disse: espera aí, não é bom o que nós estamos fazendo. Vamos anunciar para todo o nosso povo que hoje é dia de boas novas. Até ontem estava no fundo do poço. Alguém partilhou com você as boas novas. Agora está aí debaixo da misericórdia, cheiroso, e não quer falar de Jesus para ninguém. Hoje é dia de partilhar de boas novas. Eu vou contar essa bem rapidinho. Tinha uma igreja na Inglaterra. Era uma igreja simples, não era uma grande catedral.
Mas aquele dia nevou tanto na Inglaterra que o pastor não conseguiu sair da sua casa para fazer o culto. Os membros daquela igreja não conseguiam sair de casa. E um porteiro simples pensou na casa dele: vou ou não vou para o culto? Talvez o pastor não vai. Quando ele abriu a porta da casa dele, tinha neve. Ele arrancou toda a neve. Eu vou correr para vocês entenderem. Vamos direto ao ponto. Ele tirou toda a neve e foi no culto. Quando chegou no culto, tinha 6 pessoas. E tinha um jovem sentado, ímpio. Aí ele entendeu. Era para ter o culto. Mas chegou lá, o pastor não estava. Não conseguiu sair de casa. Nenhum pregador estava. Aí cochicharam os 6. Quem canta? Não sei. Quem prega? Aí piorou. Aí falaram: tu prega. O porteiro falou: pelo amor de Deus, não vai sair nada. Vamos fazer o culto. Cantaram uns hinos. O porteiro pregou Isaías 45, ali para o versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos. Só saía isso: olhe para mim e sereis salvos. Não tenho condições, não tenho habilidade, não tenho boa oratória, mas estou partilhando. Olhe para mim e sede salvos. É dia de boas novas. Olhe para mim e sede salvos. O menino não aguentou, se converteu, aceitou Jesus. Sabe quem é o menino? Charles Spurgeon. Eu tenho minhas diferenças teológicas com ele, mas foi um príncipe de um pregador. E o Charles Spurgeon trouxe uma frase que eu nunca mais esqueço. Sabe o que é pregar o evangelho? É um mendigo que encontrou pão falar para o outro mendigo aonde tem pão. Vai ficar guardando o pão no bolso embolorado, ou vai partilhar ele? Porque hoje é dia de boas novas, e não nos calaremos. Aqui eu encerro. Estive em Israel, e um pastor me ensinando, ele disse: esse Jordão que tu vê, ele nasce do topo do Hermon. Ou seja, as geleiras do Hermon partilha para o Jordão, e o Jordão também partilha. O Jordão partilha para as planícies da Galileia e forma o mar da Galileia. A água é doce, se chama mar pela extensão e a grandeza. Ou seja, o Hermon aprendeu a partilhar, partilhou para o Jordão. E o Jordão, eu também partilho, porque o Jordão em hebraico é aquele que desce. Aquele que desce partilha. Partilhou para o mar da Galileia. E o mar da Galileia, eu também partilho. Partilhou para um outro mar. Só que esse outro mar que recebe a partilha, ele não partilha para ninguém. Quer saber o nome dele? Mar Morto. Sabe por quê? Porque quem recebe partilha tem vida. Quem recebe e não partilha está morto. Alguém convida, parece que entendeu e deu glória. Eu vou repetir: quem recebe e partilha tem vida essa noite. Quem não partilha está morto. Estou pregando para quem tem vida essa noite. Dá aquele brado de glória. Eu vou embora dizendo: é Deus agindo e os homens se movimentando. Segundo princípio e lição que aprendemos, por causa de uma promessa: só confia, Deus move o ambiente. Terceiro princípio: se recebeu, partilha. Hoje é dia de boas novas. Uma promessa, 2 ruídos e 4 homens. Ou uma promessa, 4 homens, 2 ruídos, como achar melhor. E a promessa? No outro dia, no portão de Samaria. Isso não é conversa de Lula não. Tinha picanha por R$10. Se não gostou, eu sei, você não deu glória, né? Tá bom. Tinha picanha por R$10, tinha farinha, tinha trigo, tinha azeite, tinha provisão, porque o profeta abriu a boca e Deus cumpriu.
Aí tinha um engomadinho lá no culto, não deu glória 1 hora. Era aquele incrédulo que falou que não ia acontecer nada. Quando ele viu, ele falou, vou comer também. Passaram em cima dele e morreu. Viu com os olhos, mas não tomou posse. Só para quem acredita na boca do profeta de Deus. Vou repetir, quem quer levantar a mão, levanta. Só para quem acredita na boca do profeta de Deus. Se tem promessa, Deus vai mover o ambiente. A igreja de pé adorando.